Olá, sejam bem-vindos a esse episódio da Consórcio Fest e hoje a gente vai falar um pouquinho de como você pode vender as suas cotas de consórcio com segurança. E para isso a gente tem aqui dois convidados, o Dr. André, seja bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí, esclarecer essas dúvidas de todas as pessoas que têm interesse em fazer negócio com o seu consórcio. É um prazer ter você aqui, Dr. André, e o André Oliveira. Isso mesmo. Então, obrigado pelo convite. Espero ajudar a esclarecer as principais dúvidas, né, do nosso público. E vamos lá. Muito obrigado, André. E para a gente esquentar os motores aqui, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês e para a nossa audiência também conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo ao longo desses anos. Uhum. Doutor André, poderia falar um pouquinho da sua experiência no mercado de consórcios, nessa parte de legislação, por Ok. favor? Inicialmente, né, a gente já tem 23 anos no mercado, né? Temos 2 escritórios, os 2 sede própria, um sediado em Moema, o outro sediado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A gente presta assessoria para Fest Consórcio e dentro disso também a gente tem que se especializar e buscar entender bem a legislação para que a gente possa apresentar para eles a melhor solução e eles também têm condições de deixar bem segura a pessoa com quem eles estão negociando. Olha, queria fazer uma visita lá em Barra da Tijuca, hein? Olha, não Deve sei ser se o tá melhor muito. escritório. Olha, o escritório é bonito, agora a rua lá tá feia. É isso aí. Muito obrigado, doutor André. E André Oliveira, fala um pouquinho do seu trabalho na Consórcio Fest. Então, eu sou administrador de empresas e do mercado financeiro. Eh, e conheci essa compra e venda de consórcio há uns 15 anos atrás. E a partir daí eu venho estudando bastante o tema, vendo as principais motivações que levam uma pessoa, uma empresa a vender o consórcio. E diante disso, eh, surgem algumas variáveis, né, que eu espero poder contribuir para que quem para uma empresa ou uma pessoa que vai vender a sua cota, ela não caia em algumas armadilhas eh, e ela venda com segurança esse consórcio, que ela faça uma venda saudável, com um preço justo e assim por diante. Muito obrigado, André, pela sua presença aqui e pela explicação. E eu queria começar com a primeira pergunta para entender um pouquinho, para a gente começar a entender sobre a legislação, né, hoje. Qual é a legislação aplicável à venda de cotas de consórcio no Brasil e como ela protege tanto vendedores quanto compradores, doutor André? Ah, legal, vamos lá. A legislação do consórcio é uma legislação específica, né? O consórcio ele é regulamentado pela Lei 11.795 de 2008, tá? E ela é também subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? O Código do Consumidor foi promulgado em 1990 e ele traz várias disposições que protegem tanto uma parte quanto a outra, né? A Lei 11.795, o que ela tem? Ali ela vai regulamentar toda a construção de um consórcio, também como a saída de cada consorciado com o que vai receber, ou se ele, de repente, não quiser mais o consórcio, que é um dos temas que a gente vai bater um papo aqui hoje, como ele tem que proceder. Então, isso também está previsto na legislação. E André Oliveira, como que a gente pode entender esse mercado da legislação e você tem algum exemplo para tornar mais fácil o nosso entendimento? Basicamente, quem vai vender um consórcio, ele está muito preocupado em receber o dinheiro. Sim. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados antes disso. Que a hora que o cliente passa esse extrato do consórcio para fazer uma avaliação, e aí é feita a negociação, a partir daí, feito o fechamento, aí precisa ter um contrato bem feito, né? Um contrato justo entre as partes, porque se tiver alguma divergência, alguma coisa, alguma indiferença, a gente pode ser acionado, tanto um lado como o outro, né? Então, precisa de um bom contrato. Então, acho que até é interessante essa parte da gente discutir um pouco da legislação do consórcio. Sim. O cliente ele tem um direito de vender aquela cota, de transferir os direitos creditórios. E ele precisa, às vezes, estar orientado por um advogado dele, né? Ou então, se ele tiver alguma dúvida, ele fala com o advogado da empresa também, para poder seguir uma negociação mais segura,
né? Entendi. A gente está falando aqui da questão da segurança na venda da cota de consórcio. Vou imaginar que quero vender o meu consórcio, Olha, doutor. Vamos ver como que o doutor pode me ajudar nessa. vamos lá. Como que eu posso entender se a empresa que eu vou vender o meu consórcio é idônea? Como que eu posso pesquisar ela? Como que eu posso ter essa segurança de estar vendendo para uma empresa que realmente vai me pagar essa cota de uma forma adequada? Legal, boa pergunta, Fábio. Porque assim, o pessoal no mercado, né, começa a especular. Tem uma empresa, olha, pô, o camarada está comprando um consórcio. Poxa, eu vou começar a comprar também, né? Só que a pessoa não tem expertise no mercado. Então, assim, quando você vai lidar com essas situações, a gente, como advogado, sempre recomenda. Primeira coisa, o Google está aí hoje, lógico, ajuda bastante, né? Algumas pessoas vão lá, jogam no Google o nome da empresa que está comprando. Vai lá, vai aparecer alguma situação. Mas o ideal mesmo é fazer uma consulta. A empresa é de São Paulo? Primeiro fato é verificar com o advogado, falar, olha, poxa, estou pensando em negociar essa empresa. É boa? Não é boa? Por quê? Porque hoje, através os sites são todos muito acessíveis. Então, a empresa de São Paulo, eu vou consultar processos em São Paulo. Essa empresa tem processo? Qual que é a razão desse processo? Né? Então, às vezes, a pessoa está na ânsia de fazer algum tipo de negociação e não consulta com quem está comprando. E aí é onde ela tem problema. Porque ela pode estar vendendo para uma pessoa que não vai fazer o pagamento para ela e ainda pode trazer outros tipos de situações que aí ela não vai conseguir depois fazer uso desse consórcio, porque ela pode dar um documento para eles que é a procuração, né? E essa pessoa passa a cota para ela através dessa procuração, e aí a pessoa fica sem a cota e sem o dinheiro. Nossa, isso é péssimo, né? A gente vê tantas pessoas caindo em umas armadilhas. E André, como que é isso na prática? Como que você vê no mercado? Já chegou clientes para você que já tiveram problemas nessa questão? Essa preocupação na hora da venda, ela é muito comum. Ela é muito comum porque em todos os ramos hoje existe pessoas de má fé. Sim. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando estiver vendendo um consórcio, ele tem que fazer o que o doutor acabou de mencionar aqui. Ele precisa olhar essa empresa com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, às vezes, ele pode perguntar no banco, né? O banco não vai passar informações ah, sigilosas, mas só perguntar: "Ó, esse é um cliente de vocês? Está tudo em ordem?" Isso eu não vejo problema, não vai passar nenhuma informação sigilosa. Agora, existe, o risco, né, então é por isso que precisa se tomar alguns cuidados. Há clientes que já relataram algumas tentativas de golpe, mas não seguiu porque assim, é muito difícil, na verdade, você, hã, concluir uma transação dessa, porque, geralmente é feito presencial, eh, com os documentos, pertinentes ao processo, que nós vamos entrar mais para frente nisso, podemos falar um pouquinho a respeito. Então, é ter um pouquinho, de cautela que dá para fazer uma venda com toda a segurança. Entendi, muito interessante saber sobre isso. E eu queria saber de vocês o seguinte, começar aqui com o doutor André. Como que funciona na questão de eu vender a minha cota de consórcio Uhum. e é solicitada algumas informações? Que tipo de informação eu devo passar? Lembrando que a gente tem uma lei geral de proteção de dados Exato. que realmente protege, né, essa relação, né, de envio de informações. Que Uhum. tipo de informação que eu devo encaminhar para essa empresa para que não possa me comprometer também? O importante é assim, você mencionou de forma sensacional. LGPD hoje é o tema do mercado, todo mundo olha, poxa, tudo que você, com quem você vai falar, mas e, posso passar esse dado? Não posso. Quem vai ser responsável por ele? Né? A questão de dados, o que a gente tem assim, a pessoa que vai, quando vai fazer algum tipo de negociação, são dados básicos. Né? O que, que ela precisa passar? Grupo, cota, número do contrato, né? E a administradora do que está fazendo essa. Nada mais que isso. No máximo o CPF, porque aí a gente precisa saber se tem algum tipo de demanda, alguma questão que pode comprometer essa negociação vinda de quem está vendendo. Né? Porque também é importante falar isso. Porque quem procura a empresa que vai fazer essa negociação,
na maioria dos casos, é o vendedor. Ela não é abordada, porque você não tem como saber, até por conta da LGPD, você não tem como chegar em alguém e falar: olha, eu queria saber quais são os consorciados que não estão mais interessados nas suas cotas. Né? Até porque aí o banco, ou se vaza esse documento, ou essas informações, o banco é responsável por isso. Né? Quem vazou essa informação, quem está usando essa informação vazada, também é responsável por isso. Então, são informações básicas, porque com essas informações vai se verificar no banco a veracidade daquele contrato, né? Que é um número específico, é um número que credencia o consórcio, grupo e cota. Né? Se te pedirem muitas coisas a mais que isso, desconfie. Perfeito. André, é uma segurança, né, para o cliente saber que ele está lidando com uma empresa séria que vai pedir só as informações necessárias. Sim, para iniciar um processo de venda, há necessidade das informações, né? Então, a gente faz os anúncios no Google, faz um investimento em publicidade e a partir daí o cliente procura a gente. Quando o cliente procura a gente, ele pode passar as informações, lembrando que quanto mais informações a gente recebe, não informações pessoais, informações da cota, melhor é a análise da cota, né? Porque todas as variáveis elas são importantes para a precificação. Então, esse investimento que a gente faz no Google ou em outras empresas, ele gera esses extratos, na verdade. Então, quando um cliente nos procura, geralmente ele passa o extrato da cota, porque lá no extrato consta o nome dele, o CPF, né, e todas as informações da cota. Alguns clientes, eles podem simplesmente tirar essa parte e mandar só informações da cota que a gente precisa para analisar. A partir daí, inicia-se a negociação, né? Então, geralmente eu indico a cota com outra pessoa também, uma outra empresa, para você ter um outro parâmetro, um outro cenário. Enfim, cada cliente age de uma forma. Tem cliente que não cota com ninguém, vai e vende. Tem clientes que cotam em várias empresas. O que ocorre é que quando chega na FEST, a gente analisa de uma forma rápida, né? E aí tenta fazer o fechamento da cota, aí entra a parte de contrato, etc. Não, muito interessante saber que o cliente pode ter uma segurança, né, ao vender a sua cota de, Sim. sua Uma cota de questão que eu consórcio. acho que também vale ressaltar, que está muito fácil, é olhar as reclamações que a empresa tem, né? Isso, eu acredito que as empresas sérias, elas cuidam disso, né? Então, a empresa que tem muita reclamação é porque tem tido problemas, Sim, né? sim. Às vezes não é que não é a empresa é séria, mas está falhando em alguma parte do processo. O processo deles não está tão fechadinho. Né? Tem que acender um sinal vermelho, né? É. Viu que tem muita reclamação, Alerta, né? Pelo menos o alerta. amarelo precisa estar ligado. Ligado. Exatamente o que eu queria falar sobre isso com vocês, aprofundar um pouquinho da relação das armadilhas comuns que os vendedores e compradores de consórcio devem evitar. Por exemplo, na transferência de titularidade de um consórcio, há armadilhas que podem acontecer. Queria saber, doutor, se você já presenciou algum tipo e o que as pessoas devem evitar na hora de vender, de transferir a titularidade de um consórcio. Uhum. Bom, inicialmente vamos retomar a questão do contrato. Né? O contrato ele vai ali estabelecer a regra entre as partes que estão ali, um está vendendo o consórcio, o outro fez a aquisição. Todos os parâmetros dessa negociação constam em contrato, prevê responsabilidades, declarações de que não há nenhum impedimento para ela também negociar essa cota de consórcio. Né? Mas o que a gente precisa especialmente tomar o cuidado é, quando a pessoa vai fazer essa negociação, cada administradora tem o seu contrato de adesão, né? E ali estão previstas as formalidades para fazer essa transferência de cota. Algumas pedem selfie, algumas pedem o reconhecimento de firma por autenticidade, né? A pessoa vai até o cartório, reconhece firma, olha, sou eu que estou aqui, estou assinando, né? E aí manda-se essa documentação toda via sistema para que a administradora de consórcio analise isso. E aí ela avalizando essa transferência, ela vai gerar um boleto para você fazer o pagamento da taxa de transferência. Feito isso, aí é um procedimento interno que o banco vai, que a administradora, né, nem sempre é banco,
que a administradora de consórcio vai fazer a transferência. Então, em termos de cilada, o que se tem é assim, armadilhas, né? Como você perguntou, é o cuidado só de estar fazendo isso com pessoas corretas, com pessoas honestas, né? Porque o mercado ele começa a entender possibilidades e querer tirar algum tipo de vantagem nisso. E aí, a hora que você quer tirar vantagem demais, às vezes você não paga, ofertou demais um valor, né? Imaginemos que você tem uma negociação que o valor justo é 10. De repente você está recebendo uma proposta de 15. Poxa, mas ninguém me ofereceu isso. Só que aí nessa facilidade aí vem o problema, onde a pessoa quer ganhar demais, é onde ela acaba perdendo tudo. Já dizia o ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo Pode desconfia. desconfiar. É verdade. E André, como que você vê essa questão e como que vocês conseguem dar essa transparência para o cliente? Eu acho que o primeiro cuidado, a partir do momento que você faz o fechamento, é você não assinar nenhum documento antes de ter certeza do que está fazendo. Tá? Então, quando você faz o fechamento da cota e você está no cartório ou na administradora ou às vezes se marca no banco, é como vender um carro. Você recebe e assina o documento, é tudo ao mesmo tempo. Né? Então não vai esperar, vai assinar toda a documentação para receber na outra semana. Isso pode te ocasionar problema. Então, se você fizer uma negociação em que recebeu, assinou, provavelmente, né, vai dar tudo certo, porque você já pesquisou a empresa, está fazendo o contrato, é de interesse também da empresa, a partir do momento que ela fez o pagamento, que a cota seja transferida o mais rápido possível. Sim. Né? Então, o grande cuidado aí é não sair assinando o contrato sem receber o dinheiro. Acho que isso é o mais importante. E aí, Fábio, tem uma situação que aí inverte só o polo, né? De quem compra, às vezes, tem algum tipo de problema. Por quê? Às vezes a pessoa vende, né, negocia o consórcio, e aí na hora de assinar a documentação da transferência, às vezes ela fica criando obstáculos. Né? E aí você tem que partir para uma segunda demanda, que é a demanda judicial, para que você supra aquela assinatura da pessoa, porque aí o juiz vai determinar. Ou às vezes a pessoa, quando recebe a intimação e fala, poxa, fui acionado judicialmente por não cumprir minha obrigação, porque o contrato prevê até multa caso ela não faça isso. E aí a pessoa vem falar, então agora eu vou assinar. Aí vai lá, assina e faz a transferência. Mas são dois caminhos. Normalmente não se necessita de uma demanda judicial para fazer a transferência da cota quando foi feito tudo muito correto. É que às vezes a pessoa que fez a negociação, que vendeu, né? Ela, não, agora eu não vou assinar, quero receber mais X para assinar. Oportunista tem de todo quanto é lado, né? Então aí também por isso que a empresa tem que ter um respaldo no contrato para poder exigir essa obrigação. É que, na verdade, 99%, vamos dizer assim, quando recebe o dinheiro, aí meio que larga. Isso. Então, existe essa obrigação de fazer assinatura no contrato de cessão da administradora. Mas quase todo mundo assina, né? Porque sabe que é uma responsabilidade dela, às vezes tá sem tempo, mas aí no outro dia vai. Então, 99% das pessoas assinam, né? Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas isso não é uma dificuldade. Eu achei genial o exemplo que vocês deram sobre a questão, igual vender um carro, né? Você assina lá a transferência do veículo e logo recebe. Sim. Com a cota do consórcio é a mesma coisa. Então as pessoas, olha, não é tão difícil, né? A pessoa tem que saber o procedimento Isso correto, mesmo. o momento correto para fazer essa questão da venda. Isso. Agora a gente falou do pré, né? Da questão das pessoas pesquisarem as empresas que compram consórcio, Sim. do processo administrativo, que envolve ali toda a tratativa com a empresa. Uhum. E agora eu queria saber de vocês o pós. Eu vendi a minha cota de consórcio. Que tipo de preocupação eu devo ter depois de ter recebido? Eu devo acompanhar o processo do consórcio? O que eu devo fazer, doutor? Assim, depois da negociação, foi feita a transferência, o que é a preocupação da pessoa que fez a venda? O consórcio já não está mais no meu nome. Aí vamos voltar, por exemplo, do carro, né? Porque existem parcelas que se precisam pagar após essa negociação junto à administradora. Então, a pessoa que fez a aquisição da cota, ela tem a obrigação junto à administradora de manter em dia aqueles pagamentos.
Então, poxa, se eu vendi, você vendeu a sua cota para a empresa não fez o pagamento dessa parcela, o seu nome é que vai ser acionado. Então, olha, a preocupação é transferir, igual o carro, como a gente deu exemplo, transferir a cota para o nome de quem fez a aquisição, porque aí a responsabilidade passa a ser total da empresa que fez a aquisição ou a pessoa física. Quem adquiriu essa cota passa a ser o responsável por tudo. Mas enquanto está no nome da pessoa, ela só precisa ter a certeza que, olha, essas parcelas estão pagas. Por quê? O processo de transferência, às vezes, pode demorar 30 dias, 60 dias, não é o normal. Mas se passar, venceu um boleto, precisa ser feito o pagamento desse boleto. Então, é essa a preocupação. O que eu vejo, assim, de qual é o cuidado que ele tem que ter é esse, Perfeito, tá? doutor André. André Oliveira, como que vocês fazem essa sugestão para os clientes de vocês que depois que vocês compram a cota de consórcio? Sim. Então, quando a pessoa negocia o consórcio, alguns casos as cotas estão em débito automático. Então, a primeira coisa que é feita, o próprio cliente pode fazer isso, alterar para boleto bancário, para que não debite da conta dele. Se debitar, no nosso caso, a gente confirma que foi feito o débito no dia seguinte e faz o reembolso. Mas isso não é normal porque a gente toma alguns cuidados para que isso não ocorra, né? A gente paga antecipado, a parcela, já vê essa questão do débito em conta. E a questão de você ser acionado, na verdade, você é acionado, às vezes, com uma ligação ou com um e-mail, se a parcela estiver em aberto. Sim. Porque ela não pode ser. O consórcio, quando você não está utilizando, não tirou bem, você não pode ser negativado, ou seja, seu nome não vai ficar sujo. Então, uma das preocupações de quem está vendendo é essa. É, meu nome vai ficar sujo se eu não pagar a parcela? Não, não vai ficar sujo. Mas o consórcio pode ser cancelado, O né? consórcio pode ser cancelado. A qualquer momento, com parcelas em atraso, ele pode ser cancelado. Mas, no nosso caso, a gente toma esse cuidado. Já coloca para boleto bancário, paga a parcela em dia, em antecipado. Por quê? Se a parcela não tiver pago, nem a transferência é aprovada. Então, compramos a cota, já vai dar início ao processo de transferência. Não vai ficar demorando, não é para ficar no nome do cliente. Se a gente comprou, a gente quer transferir, né? Então, essa questão de colocar para boleto bancário é fundamental, para não ter nenhum tipo de problema de, às vezes fecha com uma empresa, aí vai dar trabalho para reembolsar, né? Então, é mais nesse sentido. Muito importante ter esses conselhos. E a gente está chegando ao final aqui desse episódio. Eu queria que vocês, antes da gente encerrar, que vocês Aham. passassem alguns conselhos para quem está considerando vender uma cota de consórcio com segurança. Começar aqui com o doutor. Bom, vamos lá. Como advogado, né, não posso deixar de vender o meu peixe. Eh, Tem que defender a classe. Quem quer fazer qualquer tipo de negociação precisa estar sempre assessorado por um advogado, né? Independente do que for fazer. Por quê? Depois que assinou o documento, depois que já tem tudo fechado, e apresentar para o advogado depois, fica assim, já está assinado, já está concretizado. Então, é sempre melhor você consultar um advogado, né? Para, olha, estou fazendo essa negociação, esse contrato, essas regras, né? O que está tudo bem, está tudo dentro da normalidade, né? Por quê? Porque depois que a coisa já está concretizada, não adianta você procurar o advogado e falar, olha, já fiz. Então, consultar sempre antes, né? É lógico que nem todo mundo tem acesso a questão de uma consultoria jurídica, mas a gente recomenda sempre que se faça isso, se possível, para que você tenha uma garantia que está sendo feito, porque a empresa com certeza tem um respaldo jurídico, né? Então, para que haja uma equiparação entre as partes, é bom que a outra parte também veja isso. E aí, André Oliveira, quais seriam os conselhos que você daria para quem está procurando vender uma cota de consórcio? O primeiro conselho, eu acho que a pessoa deve, ou a empresa, cotar em alguns lugares, né? Nunca fechar com a primeira empresa, né? Entender um pouco como a empresa trabalha, né? E lógico, o principal é o valor, né? Então, se fazer uma boa negociação, e a partir daí, aí é como o doutor explicou, ver questão de contrato, mas o fundamental é só assinar o documento, como na transferência do carro, né? Você assina o documento e recebe o dinheiro. Eu vou pagar uma parte agora, uma parte amanhã, isso não existe. Então, assinou o contrato, recebe todo o valor.
Então, fazendo dessa forma, com certeza não vai ter problema. Tá? E aí, uma outra coisa interessante que eu acho que vale colocar é, num próximo programa, é a gente falar de quanto eu perco, o que eu ganho vendendo essa cota. Então, a gente pode também trabalhar isso num tema futuro, tá bom? Isso que eu ia convidar as pessoas que estão acompanhando a gente nesse episódio, que a gente vai ter mais episódios. Queria que vocês acompanhassem os próximos episódios no canal do YouTube da Consórcio Fest. E queria agradecer pela presença de vocês aqui hoje. Doutor André, muito obrigado. Satisfação, e sempre que precisar a gente está à disposição para poder falar desse tema tão interessante que é o consórcio. Muito obrigado, doutor André, e muito obrigado, doutor. Doutor não, André Oliveira. Tanto Obrigado, André, né? doutor André. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado você que esteve com a gente aqui no canal do YouTube da Consórcio Fest. Confira os próximos episódios. A gente vai ter uma série de episódios aqui desse podcast. E também confere lá as redes sociais da Consórcio Fest e também o site da Consórcio Fest, onde a gente também tem um blog com muitas informações, onde você pode saber muito mais sobre o processo de venda de um consórcio. A gente se vê num próximo episódio e fique com a gente nas redes sociais da Consórcio Fest.